Vamos entrando novamente, caiu de novo. Vamos lá. Mas grandes coisas o Senhor vai fazer através dessas lives, eu tenho certeza disso. O pessoal tá entrando, a Juliana vai entrar. Gente, pra quem não sabe, a Juliana, ela escreveu um livro falando Cansei de Ser Gay. E a gente precisa ter conhecimento, né? Justamente para conseguir entender essas questões da sexualidade, né? Hoje em dia tá tudo pode por conta desse prazer, por conta desse desejo. Não, tudo é permitido, tá tudo liberado porque eu tenho prazer. E não é assim, né? Não é bem assim que acontece. Vamos esperar ela entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Carla, seja bem-vinda. Daniel, Cristiane, Marcélia, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou escrever aqui. Nós estamos falando sobre desejos e vícios sexuais. E deixa eu fixar esse comentário aqui. Vamos aguardar a Juliana entrar. Gislene, seja bem-vinda. Ana Paula. Ó, ela entrou. Vamos novamente chamar ela. Vou chamar a Juliana novamente. Tá caindo. Vamos lá de novo. Deixa eu aguardar ela me. Desejos, vícios sexuais. Tá caindo mesmo. Vou te chamar novamente. Deu certo. Rafa, eu acho que tem que colocar a internet no 4G, porque pode ser a minha ou pode ser a tua, que A minha eu coloquei. A minha eu coloquei. a minha eu também coloquei, então se for a minha também não vai mais cair. Bom, a gente estava falando, a gente começou a falar quando. Até a hora que eu entendi foi quando você disse que muitas pessoas que vão para a igreja não necessariamente realmente estão buscando a Cristo. Sim, exatamente. Porque eles querem viver o seu desejo e querem viver uma vida em Cristo, mas na verdade são pessoas insuficientemente evangelizadas dentro da igreja, não querem Cristo, elas querem um status, uma religião, um clube social para frequentar, mas elas não querem intimidade, né? Elas não querem uma vida com Cristo. Porque se elas se dedicassem a uma vida com Cristo, com a mesma paixão que se dedicam à homossexualidade, então um dos dois não permaneceria, né? Ou Jesus ou o pecado. O Então, pecado. se é possível ter essas duas coisas juntas, viver no pecado deliberadamente e dizer que tem uma vida íntima com Cristo, alguma coisa superficial, alguma coisa essa pessoa ela não está vivendo verdadeiramente e provavelmente seja a vida com Cristo, né? Por quê? Porque se ela não está disposta a abrir mão, então assim, nem todo mundo que vai para uma igreja quer ajuda. Né? Tem pessoas que não querem permanecer na sua vidinha confortável ali, desfrutando do pecado e não querem esse relacionamento mais profundo com Cristo. Por quê? Porque sabem que no momento em que elas tiverem essa vida com Cristo, elas não vão mais dar conta
do pecado. Então você tem que... Na verdade, eles sabem, né? Na verdade, é isso. Ela sabe. Ela sabe que se ela realmente for realmente buscar essa intimidade com Cristo, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. E é por conta desse prazer, desse desejo, que para ela é realmente, para ela supre ali uma dependência emocional, supre alguma coisa de que ela realmente, né, acha que é amor, ela não está disposta realmente a pagar o preço. Sim, porque na verdade você tem que estar muito ausente de Deus para você viver deliberadamente na prática da homossexualidade ou do bissexual, seja o pecado. Então você tem que investir muito do seu esforço, bancar demais, investir muito daquilo que você acredita, de uma vida que você acredita que vai dar certo, para você dar conta de abafar o Espírito Santo que está dentro de você, ele tentando te convencer do contrário. Então eu vejo que o cristianismo, assim como o sexo, são as duas maiores religiões que existem, né? Apesar das pessoas não acharem isso, mas são... Acho que as pessoas estão falando que quando você fala tem ruído. Quando a gente fala... Você está conseguindo me ouvir bem? Não, quando eu escuto também tem hora que acontece, fica um ruído mesmo, fica chiando. Será que é por causa do fone? Deixa eu trocar de fone, então. Eu acho que pode ser o fone. Tá pior. Vê se melhorou aí. Não chiou não, melhorou. Melhorou? Melhorou. Uhum, melhorou. E eu vi você fazendo uma postagem essa semana, onde você falou sobre essa questão do desejo, né? Sobre essa questão de suprir, que quando a pessoa, na verdade, quando ela não seleciona, ela acaba, a pessoa que não seleciona aquilo que ela vai realmente colocar para dentro, ela coloca qualquer porcaria. Era mais ou menos isso que você disse lá. Sim. O E é isso faminto que a respeito do faminto, o faminto não avalia a comida, o alimento que lhe é oferecido, né? porque se ele oferece, realmente ele come qualquer coisa, né? Exatamente. Tá dando para me ouvir? Eu tirei o fone, porque aquele outro não Tá tava. dando pra ouvir. Tá ouvindo? Uhum, tô ouvindo. Então, voltando ali à questão que eu estava falando, o sexo, assim como a religião, ela te dá uma identidade, né? Ela tem a sua própria cosmovisão, ela tem a sua própria moral, ela tem as suas causas que ela defende, né? E ela faz com que as pessoas se identifiquem com as causas, né? E se auto-identifiquem gay, bi, cristão, homoafetivo, etc. Ou seja, permite que as pessoas se identifiquem através das suas inclinações sexuais. Por quê? Porque dentro dessa questão de sexo e religião e cristianismo serem religiões, a gente vê causas, a gente vê grupos, a gente vê cruzadas evangelísticas para práticas sexuais, a gente vê sites, vê reuniões, vê angariação de fundos, a gente vê até a cruzada evangelística para promover práticas sexuais. Então, são seguidores dessa religião e desse Deus chamado prazer, chamado sexo, onde elas dedicam a sua vida àquela causa, né? Porque elas acreditam que a sua felicidade é na contemplação daquela causa, né? Então elas defendem essa causa como a sua identidade, ali onde elas têm shows, onde elas têm desfiles, onde elas têm paradas de orgulho, né? Elas têm passeatas, elas arrecadam fundos, têm programas, tudo isso para colocar, para determinar que as pessoas possam se identificar não com Deus, mas com o sexo, né? E viverem a sua vida se dedicando ao prazer do sexo. Então o homem colocou a busca do prazer como meta para ser feliz e realizar todos os seus desejos como meta para ser feliz.
como se a felicidade estivesse no gozo obtido por um momento passageiro de prazer, né, para suprir as minhas carências aí afetivos sexuais, né? Então, aí entra a questão do desejo, né? Então, realizar todos os meus desejos significa que vai me fazer feliz? Eu não posso suprimir as minhas vontades, é isso que a gente ouve, né? Você não pode suprimir as suas vontades. Primeiro, porque as suas vontades são quem você é. E segundo, porque você não é legítimo, você não é verdadeiro, suprimindo, sabe? Vivendo uma falsa vida cristã, uma falsa identidade, dizendo que você é cristão, vivendo reprimido. Eu não vivo reprimida, sinceramente, eu não vivo reprimida. Eu tenho todo o direito que eu tive de entrar na homossexualidade, eu tive para sair. Então, hoje é uma escolha entronizar Jesus. Foi uma escolha destronar os vícios sexuais e a homossexualidade. Foi uma escolha destronar esse ídolo, né? Esses senhores. Eu estava eu fiz um devocional sábado a respeito de ídolos, né? Onde eu trouxe para o meu grupo de apoio ali a respeito dos ídolos, né? Que você serve, dos ídolos que você entroniza na sua vida para você servir com o seu corpo, com os seus recursos, etc. E a Bíblia diz que a gente se torna semelhante aos nossos ídolos, né? Aqueles ídolos levantados por nós, porque nós levantamos ídolos durante a nossa vida toda. Nós somos adoradores, né? Então nós vamos procurar servir sempre um Deus. Então, se não for Deus, Deus Pai, que eu estou servindo, né, eu vou estar servindo outro Deus. E normalmente esse Deus foi um Deus que eu levantei e eu apontei como meu salvador. Uhum. Então, dentro desse Deus existe o Deus pornografia, o Deus masturbação, o Deus homossexualidade, o Deus promiscuidade, né, vários deuses, né, porque... Sendo que, assim, essa questão que você está falando é tão interessante porque muitas das vezes a gente entende como cristão que simplesmente ter Deus é aquelas estátuas, né? Que muitas das vezes foram nos ensinados que as estátuas, né, de uma outra religião, sendo que na verdade não é. Na verdade, muitos cristãos, muitos crentes aí realmente faz o que você está falando. A gente vai realmente idolatrar, às vezes pode ser, né? Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus é uma idolatria. Né? Se eu fico aqui realmente adorando esse copo o dia inteiro, ele rouba o lugar de Deus. Aí entra a questão do que você está falando, da questão realmente desse Deus pornografia, né? Porque hoje o que você ouve falar, inclusive eu que trabalho nessa área, quando eu comecei, Juliana, era muito difícil para mim realmente conseguir achar esse equilíbrio, né? Quando alguns especialistas vão dizer, por exemplo, que a mulher tem que se conhecer. Não, você tem que se conhecer para sua saúde, para tal. Mas esse se conhecer, na verdade, é a masturbação que leva a um pecado, que leva realmente realmente leva um afastamento daquele casal. E como que se posiciona? Então era muita coisa, e é aquilo que você falou, não tem muita referência. Quando a gente vai buscar sobre sexualidade saudável, a gente não encontra, né? O conteúdo é muito pouco, muito precário, você tem que vasculhar mesmo e ir atrás desse conteúdo, sendo que quando você vai atrás realmente do que o mundo fala, não, tá tudo liberado, né? Inclusive, uma das coisas, né, que mais se vende hoje em dia tem um vibrador aí que ele é um formato de uma língua, que ele faz assim. Quer dizer, é algo que as pessoas vendem como sendo maravilhoso, aquilo que a mulher precisa experimentar. É praticamente dizendo assim: você não precisa do homem para nada. Você não precisa de um outro ser realmente para se tornar ali uma só carne. Você realmente, por causa desse seu desejo, você faz qualquer coisa. Se você tiver vontade, né, de pegar realmente o que eu falei, pegar ali aquela cadeira e quiser ter intimidade com ela, tá tudo liberado, pode tudo. E as pessoas começam realmente trazer para dentro, né? Eu escutei o que eu achei um absurdo. A mulher veio falar comigo de que um pastor ele começou a convidar um outro homem para a relação sexual, onde ele diz, Juliana, que não é pecado, porque ele tá consentindo aquilo. O outro homem tem relação com a esposa dele. Então a gente começa a perceber
que as coisas inverteu realmente esses valores, que tá ficando realmente um absurdo, difícil da gente se posicionar. E quando vê a Juliana, a Rafaela, tem mais, acho que umas duas, três que falam sobre esse assunto, a gente vamos tacar a pau ali, porque realmente o que a gente fala parece. O que a gente está falando hoje parece ser coisa de outro mundo. O que a gente traz aqui hoje como sendo saudável, realmente como sendo aquilo que Deus criou, é o que a gente fala que parece ser a coisa errada. Não é assim? Porque vai contra uma cultura, né? Vai contra a cultura hedonista que a gente estava falando, né? Que preza pelo prazer momentâneo, imediato do ser humano, né? Então, se eu tenho uma outra cosmovisão que não fala isso, eu estou indo contra a cultura, né? Que é a palavra bíblica que a gente leu ali. No final dos tempos, o amor de muitos esfriará. Mas as pessoas continuam se relacionando, chamando as suas práticas pecaminosas de amor e relacionando o Deus bíblico amor, né? Um Deus bundão, um Deus que não faz mal para ninguém, e continuam ali ancorando seus pecados num Deus que é amor para justificar o seu comportamento, né? Diante de Deus. Então, voltando ali o ponto que eu estava falando da idolatria, da pornografia, da masturbação, o homem ele rejeita Deus, mas ele não fica sem adorar, né? Ele não consegue porque a natureza do ser humano é uma natureza adoradora. O homem clama por se prostrar diante de alguém, porque nós fomos criados para dar glória a Deus. Então, não tem como fugir disso. Se a gente não adorar a Deus, a gente vai trocar, vai eleger um Deus funcional. Ou seja, um Deus que vai funcionar momentaneamente para me trazer, me proporcionar uma falsa redenção. Né? Por que a gente procura um Deus? Por que a gente busca Deus e para que a gente precisa de Deus? Para Ele nos redimir dos nossos pecados, para nos salvar da gente mesmo e nos colocar nele. Então, quando eu encontro um Deus que é mais fácil de se relacionar, onde eu não tenho esforço, porque eu não tenho esforço para me masturbar ou para olhar pornografia, mas eu tenho um esforço para me relacionar com Deus. Eu preciso buscar Ele no secreto, né? E é interessante que Deus, Ele reserva o lugar secreto para Ele. E o Pai que está em secreto, te vê em secreto e te recompensará. E aí eu vejo que os deuses funcionais da masturbação, da pornografia, da fornicação, seja lá o que for que você elegeu na sua vida, eles também querem o seu secreto. Eles também querem que você entre no seu secreto, que você feche a porta do seu quarto e que você usufrua do seu Deus, no secreto. Que no secreto esse teu Deus funcional também vai te recompensar. Que é o Deus que você elegeu, da masturbação, da pornografia. E você vai ficar no seu secreto com o seu Deus. É interessante que ele quer roubar aquilo que Deus te deu, que é o próprio lugar secreto. Ele quer para ele. Então esse Deus funcional, ele vem provando aí que a nossa natureza adoradora, ela permanece, né? A diferença é que agora nós adoramos coisas e desejamos outras coisas, não no sentido de adorar, mas no sentido de ser suprido. Então nós não adoramos mais a Deus porque Ele é bom, mas nós adoramos um Deus porque Ele me faz bem. E Ele me faz bem por um momento. Porque amanhã, quando eu acordar, depois de ter o dia inteiro de hoje passado vivendo pecado, pornografia, ponto de pegação, etc., amanhã eu vou acordar com aquilo que o pecado garante que ele vai te dar, né? Que é o peso de condenação. Então não se preocupe, ele vai te dar, ele vai entregar. É a única coisa que o pecado entrega de acordo com o que ele te promete, né? É o peso da condenação. A única verdade que existe aí é realmente que você vai receber, né? Calma que você vai receber. Porque as demais coisas,
que o pecado te oferece, que é a companhia, né? Não é isso que a pornografia te oferece? A companhia, o prazer eterno, a intimidade, o alívio, sabe, a redenção, a salvação do meu sofrimento, das minhas mazelas, da minha solidão. Tudo isso o pecado ele te oferece, né? Assim como o pecado, o primeiro pecado ofereceu para Adão e Eva além do fruto, né? Ele ofereceu uma eternidade, ele ofereceu ser igual a Deus, ele ofereceu a plenitude. E não tinha nele o poder de te dar isso. Assim, não tem o poder, a homossexualidade não tem o poder de te salvar das suas frustrações, das suas decepções enquanto infância. A homossexualidade, a pornografia, a masturbação, não tem o poder, não está no pecado o poder de te remir, o poder da redenção, que é te salvar das suas próprias mazelas ou da dor que está em você, da dor sofrida, da dor sentida, da dor que você vem desde a infância trazendo, de uma carência afetiva. E aí você elege esse Deus funcional, rápido, fácil, barato, acessível, que é a pornografia, que é você ir até um ponto de pegação para você ser então suprido, né, ser encharcado desse Senhor, ser salvo por esse Senhor, e aí esse Senhor te dá o que ele consegue, que é um alívio rápido e momentâneo. E depois, quando você chegar em casa, do ponto da pegação que você estava, ele já te dá aquilo que ele verdadeiramente entrega, que é a condenação, é a culpa, é a falta de paz, né? É o desprazer, é o desgosto. É considerado como é o remorso, né? É o Fica sentimento realmente... de ser indigno, é a vergonha pública, sabe? É a acusação, é o peso da condenação. Ninguém sabe que você fez, mas o pecado ele te torna envergonhado. Diante do quê? Diante da sua própria consciência. Diante da sua própria consciência. Por quê? Porque você sabe que Deus habita em você. E alguém, ou seja, Deus presenciou, está vendo tudo aquilo que você fez. Né? Então, a consciência pesa, aí vem o remorso, aí vem depressão, aí vem ansiedade, aí vem um pacote todo, né? Aí vem o presente que estava nesse Kinder Ovo. O presente é esse que peso de condenação. que Deus não vai te amar mais, que Deus realmente que você pecou, que esse pecado, né? Que Deus realmente não tá mais ali, aí você faz o quê? Né? Acaba, não, prometo que eu não vou fazer mais. Aí você percebe que na próxima oportunidade, quando esse desejo, né, que realmente que você não tem o domínio próprio por ele, você vai lá e faz mais uma vez. Sim, é interessante que quando eu estava fazendo esse devocional dos ídolos, a Bíblia fala em Salmos que a gente se torna igual aos nossos ídolos, né? E aí eu compartilhando com o meu grupo de apoio lá, como que eu me torno igual a uma pornografia? Como que isso é possível? Né? Porque a pornografia sendo um ídolo, se eu sirvo a esse ídolo, eu me torno igual a ele. Então, se eu sirvo a homossexualidade, eu me torno igual a esse ídolo. E aí a gente pensando, né, o que é a pornografia, como se tornar igual ou semelhante a uma pornografia. E aí você analisa, a pornografia é uma ilusão. A pornografia é uma vida na derrota, porque é uma vida onde você não busca a relação, você busca o gozo, você busca o ato. Então é uma vida solitária em busca de um ato de 20 segundos de gozo. É uma vida completamente solitária. É uma vida com falsas intimidades, né? Uma vida na derrota, na ilusão. E aí você se vê uma pessoa assim, isolada, sem perspectiva de vida, uma pessoa que se envergonha frente aos outros, que se sente culpabilizada, que vai se isolando socialmente, sabe? Uma pessoa que não tem mais prazer nas relações. Por quê? Porque para ter prazer nas relações eu preciso me dedicar, eu preciso gastar energia, eu preciso Dá trabalho, né? Dá trabalho.
eu preciso me relacionar. Então, é uma pessoa que vai se afastando do convívio, vai se afastando das relações, das amizades. Da mesma forma, a homossexualidade, que é uma vida, é um prazer infrutífero, né? Um prazer aí sem frutos. Né? Você olha para a sua vida, você é uma pessoa que não gera fruto, que ninguém consegue chegar em você e colher um fruto de você. Que esse é o fruto do Espírito Santo, né? É para que alguém possa chegar e usufruir daquilo que você já é maduro, daquilo que você já exerce espiritualmente, é o fruto do Espírito. E as pessoas não conseguem chegar em você e colher o fruto. Por quê? Porque você é estéril. Porque você não desenvolve fruto, não amadurece. A sua vida é uma vida infrutífera, uma vida infértil, estéril. Assim como é a homossexualidade, assim você é. Assim você se torna infrutífero, sem propósito nas coisas que você faz. Por quê? Porque na homossexualidade não há propósito. Há prazer, mas não há propósito. Então você olha para a sua vida, você se torna alguém desprovido de propósitos eternos. Você trabalha pelo dia 5 do mês. Você faz as coisas sem propósito. Você não rende, não evolui, não anda. É uma família... Realmente não dá fruto. Não dá fruto. É uma família ali isolada, apática. Então, é interessante. Tudo isso para suprir o desejo que você elegeu como seu Deus. Né? Como se Deus não soubesse das nossas carências, como se a gente tivesse que falar para Deus: o Senhor não está vendo as minhas faltas? O Senhor não está vendo que eu preciso da pornografia para ser feliz? O Senhor não está vendo que eu só vou ser feliz e pleno se eu me relacionar homossexualmente? Então, parece que só Deus não sabe das suas carências afetivas, né? Mas aí volto a repetir. Se a gente se dedicasse a um relacionamento com Jesus, como a gente se dedica a se masturbar 20 vezes por dia, a gente com certeza tinha encontrado Jesus já há muito tempo. Mas a gente não quer gastar energia com esse Deus. Por quê? Porque parece que esse Deus celestial, ele pede tudo aquilo que me gera prazer e me deixa vazio. Parece que ele não quer que eu tenha prazer, parece que ele não quer que eu tenha desejo. Porque eu começo a me relacionar com esse Deus, ele começa a pedir para eu parar de olhar pornografia, ele começa a pedir para eu parar de me masturbar, ele começa a pedir para eu largar da minha namorada. E são coisas que eu não quero fazer. Mas ele garante na sua palavra que os desejos dele são melhores do que os meus. Então aí eu tenho que ter uma disposição de andar em fé. Eu tenho que ter uma disposição de dar um passo de fé. De acreditar, né? De acreditar. De acreditar, isso mesmo. Tomar uma aguinha. Acreditar que realmente o que ele vai te dar é muito melhor, muito melhor, muito melhor do que realmente esses momentos de prazer. Pois é. O desejo, ele fala a respeito da nossa cobiça, né? A Bíblia diz a respeito... apesar de nós chamarmos Satanás de tentador, a Bíblia ela não fala que nós caímos em tentação por conta do tentador, mas sim por conta da cobiça que está dentro, né? Que é um desejo desordenado, que é um desejo que nasce no Éden, né? Onde a gente se torna um ser descontrolado. Descontrolado, né? Então é ilusão de que a gente vai encontrar Jesus e vai viver uma vida sem tentação ou sem desejo. A diferença é que eu não cedo mais a esses desejos, né? Eu deixo de ser descontrolado, e o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, né? Ele vem habitar, o Espírito Santo vem habitar em mim, ele me dá o domínio próprio. Então, o próprio Jesus, quando foi chamado ali filho de Deus, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, logo ele foi para o deserto, onde ele foi ser tentado. Né? Então, não é o fato de você saber sua identidade,
de você se relacionar com Cristo, que você vai ter, vai deixar de ter desejos, né? Uhum. Ou tentações, porque a Bíblia fala que nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo, né? Pela cobiça que está em nós. Deus não é responsável por tentar ninguém, ele a ninguém tenta, diz em Tiago 1,13. Por quê? Porque a tentação ela tem por objetivo me conduzir ao erro, me conduzir a pecar, né? Me induzir a pecar. E a gente precisa entender e identificar que esses desejos, essas tentações, eles estão dentro. Eles vêm de dentro, de algo chamado cobiça. O meu próprio mau desejo, minha cobiça. Cobiça do quê? De ser Deus. Cobiça de toda hora eleger um salvador do lado de fora. Então a minha cobiça que está dentro aponta para um salvador do lado de fora. E esse salvador do lado de fora, ele vai me fazer pecar. Que é eu errar o alvo. O alvo não é ele, o alvo é Cristo. O alvo não é a pornografia, né? Então, a Bíblia diz lá em Eclesiastes que todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Ou seja, a sua cobiça, ela nunca vai se satisfazer em coisas... Nunca vai ser suprida, né? Nunca vai ser suprida. Exatamente. Ótimo. E quando a gente fala nessa questão do desejo, Liana, aí a gente começa, teve até uma pergunta de alguém falando, que aí você começa realmente como esse desejo nunca é suprido, aí você começa a entrar nas questões dessa pornografia, dessa masturbação, né? Que tem pessoas que acabam vivendo da masturbação assim, deixa de viver. É o que você falou, você masturba lá 20 vezes e continua realmente vazio. Não supriu. Porque, na verdade, você entra num ciclo vicioso, né? Como te supre, como é um Deus momentâneo, ele te supre momentaneamente para dar vazão à sua ansiedade, à sua frustração. Aí você vai de encontro àquele ídolo, ele supre momentaneamente, então aquilo se torna um ciclo vicioso, que muitas vezes você não sabe que está entrando, e muito menos que você é um viciado. E se torna um ritual. E o ritual ele tem sempre a mesma resolução, né? Ele começa com o gatilho. Gatilho é alguma coisa, alguma situação, alguma lembrança, alguma coisa que você não sabe lidar, alguma coisa que te irrita, alguma coisa que te dá ansiedade. E aí você vai procurar, a partir do gatilho, que está dentro também, né? Você vai procurar alguma coisa do lado de fora para dar vazão a esse desconforto, né? E normalmente é a fantasia. A primeira coisa é a fantasia, né? Que é qualquer pessoa, ou evento, ou atividade relacionada a sexo, né, que se torna erótica para você, e você se torna dependente daquela fantasia. Aquela fantasia, ela te medica na sua solidão, na sua dor, na sua frustração. Ela medica o seu tédio, né? É um band-aidzinho numa ferida gigante. Então, ela soluciona momentaneamente aquilo. E aí, como não é mais suficiente, aí você... Porque o pecado ele não se contenta em olhar, então você tem que fazer, né? E aí você vai para a pornografia. Aí na pornografia você olha, você busca, ela te traz outra satisfação, né? Ela te excita para te autossatisfazer. E aí ela te gera um prazer, e esse prazer é sem vínculo, é solitário, é ausência de pessoas, é ausência de intimidade. Na verdade, tem pessoas, mas são ilusórias, né? São virtuais. Então, tudo aqui, então, né? Isso. Então, o pornô, ele me dá um falso refúgio, uma falsa redenção. Volta sempre lá, volta sempre ao ídolo. Só que aí não é suficiente olhar, porque eu estou eroticamente excitado. Então, eu preciso consumar. E aí vai para a masturbação, né? Que é um gerador de prazer rápido, né? Volta aquela questão de que você não precisa se relacionar, você mesmo se satisfaz, né? Aí é um ato egoísta, aí esse Deus também, é mais uma característica desse Deus, te faz um cara egoísta, né? Uma vez que você busca o sexo com você mesmo,
não há necessidade de agradar ninguém, né? Você não é ligado a ninguém, você é ligado no ato, né? Então é um ciclo vicioso que termina sempre na resolução, a mesma resolução. Fantasia, pornografia, masturbação pode satisfazer uma necessidade física momentânea? Sim, Sim. mas nunca suprirá a profunda fome emocional e espiritual da alma, né? Então aquele senhor chamado sexo, naquele momento, ele permite que o dependente escape, suporte momentaneamente aqueles sentimentos indesejados de solidão, de frustração, de ansiedade, seja lá de medo, né, seja lá que for, e aí cai na resolução. E a resolução é o quê? É o que o pecado promete e te dá. É a condenação. E aí a condenação, ela agrava o seu estado inicial, porque agora você, além de estar se sentindo ansioso, agora você também está se sentindo condenado. Vai só piorando. Você vai entrando num ciclo de repetição de hábitos para normalmente, geralmente, fugir daquilo que te causa dor, né? Porque os vícios sexuais, normalmente, a gente foge, a gente não busca o prazer no vício sexual, a gente foge de uma dor. São coisas diferentes. Uhum. Não é a busca do prazer, é a fuga da dor que me leva à busca do vício sexual. Do vício. Uhum. Né? Então, enquanto não resolver essa dor, que dor que é essa aí? Que dor que é essa? Como é que é o nome desse desejo? Né? É solidão? Tem que dar nome para a dor. Dependência emocional, né? Trauma, falta de pai, falta de mãe. Como que é o nome dessa dor? Como que é o nome dessa dor? Abuso sexual? Né? Porque ela tem um nome. Então, perceber, decifrar essa dor é decifrar o desejo. Né? Por quê? Porque senão o desejo, ele sempre vai me fazer voltar ao ponto que dói. Eu vou sempre Porque eu não ficar... tratei realmente essa dor, né? Sim, e aí eu sempre volto para um lugar de dor. Eu Então, vi, eu falei com uma mulher hoje, onde ela me contou sobre essa questão do abuso. E ela falou, Rafaela, eu fui abusada, né, por um amigo da família. E, na verdade, quando eu fui entender, na verdade, quando ela falou que na terapia ela foi buscar ajuda, e ela teve que escrever uma carta, onde a pessoa falou para ela, escreve uma carta para você perdoar realmente quem é o culpado. E quando ela escreveu a carta, ela entendeu que durante, acho que 15, 20 anos, a pessoa que ela mais culpava era ela mesma. Porque as pessoas que sofrem a questão do abuso, a pessoa realmente, além dela ter sofrido um abuso, ela carrega um peso de que a culpa foi dela, né? Que realmente foi por causa dela, foi por alguma atitude dela, foi porque alguma coisa ela fez e ela falou, Rafaela, eu fui despertada muito cedo para a sexualidade por conta disso. E eu fui estuprada e acabei tendo muitos vícios da pornografia. Eu achei que eu era realmente lésbica porque eu não. Eu comecei a ter nojo de homens. Eu comecei a desenvolver o toque, onde eu tinha que tomar banho várias vezes por dia, porque eu achava que eu era suja, que eu realmente era impura. E você começa a ver que é realmente uma coisa que vai puxando a outra, que é aquilo que você falou, que vai se tornar realmente esse círculo vicioso. Isso. Então a questão não é você reprimir o seu desejo. Entende? Porque ele vai ficar ali gerando dor. Vai ficar ali contaminando as suas emoções. A questão não é reprimir o desejo. A questão é entender por que você obedece esse desejo. Entende? Por que ele é tão forte, né? Por que realmente ele te controla? A que ponto? Isso, exatamente. Interpretar esse desejo, porque ele não é óbvio, né? Então, quando eu entendo por que eu obedeço esse Senhor,
a partir das minhas dores, eu vou entender por que eu estou obedecendo ele dessa forma, aí sim a gente está livre. Porque reprimir, uma hora o cara não aguenta. E ele deixa de fazer um pecado e ele vai fazer outro. Para dar vazão da mesma forma. Então não é essa a ideia, reprimir para dizer eu não faço mais esse pecado. Claro, né? Às vezes é necessário estancar, mas também compreender. Compreender por que você obedece de uma forma desenfreada. Né? Não consegue ter controle, né? Realmente não consegue ter controle. Isso mesmo. Ju, nós temos acho que 5 minutos aqui e eu quero até deixar um pouquinho para você falar sobre a questão do seu livro também. Outra coisa que eu percebo muito é que os casais falam assim, não, mas eu não tenho vício da pornografia, eu não tenho vício realmente da masturbação, mas vai para o ato sexual e aí por conta ali porque muitas das vezes dá trabalho, aquele casamento ali, né? 10, 15, 20 anos, ele entra na rotina, e aí para ela se estimular ou para ele se estimular, ele começa a pecar aqui. Aí ele começa a lembrar da amiguinha lá do trabalho, ou ela começa a lembrar, né, de um ex-namorado que ela teve, um outro relacionamento, tá pecando da mesma forma e acha que não tá. Porque não, eu tô tendo relações sexuais aqui, eu e meu marido, tá tudo certo. Mas aí o homem tá ali, ou a mulher tá ali, corpo presente, mas a mente tá, ó, tá indo longe, buscar realmente fantasias, buscar coisas que realmente vai trazer para esse leito a morte, porque na verdade é o pecado da mesma forma. Então as pessoas estão se enganando, achando que não, tô tendo aqui a minha relação sexual com meu marido, tá tudo ok. Na verdade não tá, né? Sim. Exatamente. E aí, em vez de investigar, a pessoa ela só cede deliberadamente, né? Então a gente é consciente que tem um desejo, mas a gente é ignorante com relação às causas desse desejo. E aí o desejo nunca se dissipa, ele nunca vai embora, ele nunca te abandona, ele nunca diminui, e você não sabe por quê. Porque tem que encontrar realmente a causa, né? Dar um nome para esse desejo, realmente para isso. Fala um pouquinho sobre o seu livro, né? Fala um pouquinho sobre, não sei se você quer também divulgar sobre esse grupo de aconselhamento que eu acho importante, né? Porque aí também no outro momento a gente poderia fazer uma live falando para os pais, né? Quando esse pai recebe aí a notícia, né? Do filho, da filha, né? Sou gay, e agora? Né? Como que realmente esse pai ou essa mãe vai realmente começar a entender, porque se tem um versículo que define aí o meu trabalho, Ju, é a questão de Oséias 4:6, que diz que a gente sofre por falta de conhecimento. E é o que você está trazendo aqui hoje. Quando a gente começa a ter conhecimento daquilo que a gente não tem, então você, né, minha filha, mãe, sou lésbica, e aí? Eu tenho que buscar conhecimento. Né? Realmente preciso buscar aquilo como que eu vou fazer agora, né? Aonde que eu errei? Aí vem a culpa. O que eu fiz? O que eu errei? Né? Porque muitas das vezes também eu acredito nós como os pais, né? Muita questão da inversão de valores. Hoje em dia, essa pandemia, eu acho que ela veio aí realmente para dar uma sacudida e a gente entender, porque as prioridades que Deus estabelece ali, ó, Deus, né? Aí Deus acima de tudo, aí vem, né, realmente o marido acima dos filhos, aí você começa a ver que não, é filhos acima do marido, é o trabalho acima de Deus, é assim, o meu prazer acima de tudo, e Deus vai ficando para lá, os filhos vão ficando para lá, vão ficando invertido, e quando você se dá por conta, falar onde eu me perdi, né, realmente, o que aconteceu, o que eu fiz, realmente é um assunto para uma outra live, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, fala um pouquinho, realmente, se alguém quiser, né, quando voltar, aí a questão dos convites, para você estar realmente palestrando, fazendo seminário, fala do seu livro aí pra gente. Não sei se vai dar tempo, porque no meu aqui já é 10 horas, acho que vai cair a qualquer momento, tá, Rafa? Mas... acho que o meu falta aqui, falta 3 minutos aqui no meu. Tá. Na verdade, a gente tem um grupo de apoio em sexualidade que se chama Farol. Deixa eu mandar um beijo pro Anderson ali, meu amigo que está assistindo. Um beijo pro Anderson, pra Eulália, meus queridos. A gente tem um grupo chamado Farol, Grupo de Apoio em Sexualidade. Quem se interessar, quiser participar, entra no Instagram do grupo Farol, é Farol_grupo. Lá tem as instruções, a gente tem encontros mensais online, são muito edificantes, é um local de partilha, né? Um local de comunhão. E os livros tem 2, né? Tem o livro Cansei de Ser Gay, que o pessoal já conhece, alguns aí, e tem o segundo que eu
participo desse livro, Jesus Sou Gay Agora. Quem quiser os livros pode entrar em contato comigo pelo direct, eu posso mandar por correio também. Um beijo para a Leia, minha amiga lá de Curitiba, que está nos assistindo. Mas é isso aí, Rafa. Estamos à disposição, tá bom? Foi um prazer. Eu agradeço muito, tá, por você ter aceito o convite. Realmente é algo para a gente ficar assim, aprendendo mesmo. Eu já queria ter feito esse convite há um tempo, falei, não, deixa eu fazer o convite aqui para a gente trazer esse assunto. E muito obrigada, que Deus continue te abençoando mesmo, te dando muita ousadia para continuar. Né? E realmente é o que nos dá força, né? Saber que estamos aí no propósito, para aquilo que Deus nos criou. Realmente é só para os fortes, né, Ju? Para estar onde a gente está é para os fortes, né? Para os fracos, não. É realmente para os queridinhos de Deus mesmo para estar aqui. Deus te abençoe muito, muito obrigada, viu? Amém. Eu agradeço, querida. Até mais. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. pessoal. Com Deus. Tchau.